Nós vamos então hoje falar sobre um dos tópicos que mais interessam aos espíritas, porque se trata de uma metodologia que o espírita adota, que tem a ver com disciplina, com iniciativa, com proteção para o lar, que muitas vezes a casa espírita é procurada, pelo menos já aconteceu na minha várias vezes, que eu testemunhei, pessoas chegando lá e pedindo para ir um grupo lá, fazer uma oração, porque eu vou abrir uma loja, aí eu quero que não dê prejuízo, que não tenha problema nenhum aqui com a minha loja, então vocês podiam ir lá, tirar os maus espíritos, aí vem todo um entendimento equivocado que nós precisamos então apontar o caminho correto e esclarecer como é que funciona isso, porque muitas vezes a gente quer uma proteção para o nosso lar e ela está ao nosso alcance, depende da nossa iniciativa, né? Então, na obra Jesus no Lar, a introdução é do Emmanuel, a obra é do espírito Neio Lúcio. E ele fala isso aqui, o Emmanuel, na introdução: quando o evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Então, se nós queremos a presença de Jesus em nossa vida, vai ser muito mais eficiente nós fazermos um estudo do evangelho e deixar que ele tome conta da nossa mente, dos nossos pensamentos, do nosso coração, do que a gente colocar uma imagem lá, né, ou uma Bíblia aberta para proteger a casa. Que, na verdade, isso são iniciativas mais ritualísticas e dogmáticas do que efetivas realmente, né? Então, vamos ver lá, ainda nessa obra, Jesus no Lar, o que Emmanuel fala, ó? Para a generalidade dos estudiosos, o Cristo, ele está falando do Cristo, ele permanece ligado na história, modificando o curso dos acontecimentos políticos. Para os teólogos, é objeto de estudo das letras sagradas, imprimindo novo rumo às interpretações da fé. Para os filósofos, é o centro de polêmicas infindáveis e para a multidão dos crentes inertes, que são aqueles que se dizem crentes, mas não tomam nenhuma iniciativa, só são crentes. É o benfeitor providencial das crises inquietantes, ou seja, na hora que o bicho pega, o que eu faço? Eu apelo para Jesus, para ele vir, né, para o Cristo, para ele vir me ajudar, me salvar. Aí Emmanuel faz um todavia. Quando o homem percebe a grandeza da Boa Nova, o que é a Boa Nova? É justamente a tradução de Evangelho, a boa notícia. Compreende que o mestre não é apenas reformador da civilização, quando ele fala aqui da história, não é legislador da crença, quando ele fala aqui da política, não é condutor do raciocínio, teólogo, e doador de facilidades terrestres, essa última iniciativa aqui dos crentes inertes, mas é um renovador da vida de cada um. E como é que o Cristo renova a nossa vida? Tem que ter uma permissão nossa. Não vai ser o Salvador, que a gente ativa algum gatilho, né? Aciona algum interruptor, ou descobre lá um pozinho de pirlim-pim-pim, pimba, aí ele vem e resolve tudo para a gente. Não. A solução vem pela aquela expressão muito usada no Espiritismo, reforma íntima. Então, é mudar a conduta, mudar a maneira de pensar. Então, ainda no livro Jesus no Lar, no capítulo 1, aqui não é Emmanuel não, aí já é o Neio Lúcio. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Então, o espírito reencarna. Primeiro templo para a alma dele, ele está num corpo novo, vai ser o que ele vai aprender em casa, ele começa ali. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Querendo dizer que uma criança colocada sob nossa custódia, nós podemos ajudar a imprimir na personalidade dela bons costumes para ela se lançar no mundo, né? Como ele está dizendo aí. Aí ele fala aqui alguns exemplos, né? O negociante seleciona a mercadoria. Se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? Então nós vivemos muito isso hoje na nossa comunidade, na nossa coletividade, na civilização. Violências,
coisas, né, terríveis que a gente testemunha. Nós estávamos vindo por aqui ouvindo notícias sobre maus tratos com animais, quer dizer, pessoas que estão muito longe ainda do bem verdadeiro que poderiam estar. Porque, como diz Paulo numa de suas cartas lá, o mal é aquele que ainda não conhece o bem, ainda não viu a Deus. Então, é uma questão de uma ignorância provisória. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Então, nós podemos dar a nossa contribuição para Jesus, trazendo a paz para o nosso lar, e a paz para o nosso lar muitas vezes vai exigir disciplina, insistência com estudo, com aprendizado, porque nós precisamos sintonizar nos bons propósitos. Então, se nós não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como vamos aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar, vamos dizer assim, a Deus, que nos parece tão distante, né? Então, o que é o culto? Que expressão que é essa que nós usamos no Espiritismo? Então, o culto, primeira coisa, não é ritual. Não é um ritual de adoração. O culto não é para se colocar uma imagem, um objeto, alguma coisa para ser adorada, para acender um incenso. Não tem nada a ver com ritual. É um momento que reservamos ao estudo metódico dos ensinamentos de Jesus. O que significa estudo metódico? Tem várias coisas para estudar, tem várias coisas para aprender. Então a gente vai caminhando com algum livro que nos traga uma didática e vamos metodicamente trazendo para nós o ensinamento. Por exemplo, alguém aqui, falando com sinceridade, já leu o Sermão do Monte na Bíblia? Mateus 5, 6 e 7. Já leu inteiro, de cabo a rabo? Alguém mais? Isso é só para dar uma amostragem. Só uma pessoa leu. Quem mais? Ah, você também? Duas. Então meu óculos está sujo aqui. 3. Mas olha só, o que eu estou querendo dizer? É importante ler? Não. É só para mostrar, não é que é fundamental, que é um método onde você reúne vários ensinamentos de Jesus, estão condensados nesses 3 capítulos de Mateus. Então, esse método é importante, como a gente faz numa escola qualquer para aprender matemática, português, geografia, história, qualquer matéria, né? Então, a principal finalidade do culto é incentivar o esforço pessoal para uma reforma íntima consciente através da compreensão da moral cristã. Eu tenho que compreender o ensino de Jesus. Por que Jesus falou aquilo? Ou o Cristo, né? Falando através de Jesus. O que ele quis dizer com seja o vosso falar sim, sim, não, não. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Por exemplo, eu entendi isso, eu entendi essa mensagem. Então nós precisamos buscar, porque isso pode ser aplicado ao nosso dia a dia. Então um recipiente com água suja, que somos nós, nossa mente tem muita imperfeição, ao receber constantes porções novas de água límpida, renova o seu conteúdo. Não é isso? Um copo com água suja, você vai jogando a água limpa, ele vai renovando. É isso que a gente pretende. Por isso a necessidade de rotina e repetição perseverantes. Por isso é que o culto também é um comprometimento com o horário, com o dia da semana, com aquele momento ali, para tudo. Aí por isso que nós pusemos aqui o título no livro, né? É hora no culto, não é isso que seu pai gritava lá? É hora do culto, pode vir. É isso aí. É um momento de, para novela, futebol, escolhe um horário lá, tem que seguir aquele horário, né? Se desejamos manter nosso corpo com saúde, o que dirá devemos fazer pelo nosso espírito? Então, quais seriam os benefícios de um culto no lar? A Joana de Ângeles nos ajuda aqui embaixo, mas vamos ler aqui em cima. Primeiro, estudo e aprendizado da moral cristã. Saneamento do ambiente espiritual do lar. Como? Não é porque eu vou abrir um livro e os espíritos vão sair correndo, não. É porque um ambiente onde você faz oração, um ambiente onde você dialoga, discute coisas elevadas, ele
naturalmente afasta os espíritos ignorantes que não querem saber daquele assunto, ou ajuda que eles transformem a sua maneira de pensar. É assim que é o saneamento do lar. Saneia os encarnados, saneia os desencarnados. Fortalecimento íntimo para o enfrentamento de dificuldades, porque nós vamos lembrar das lições de Jesus. Melhoria nos relacionamentos familiares e o esclarecimento de espíritos desencarnados que nós já falamos. Então, pela luz do Evangelho, diz Joana, os dramas passionais, as ocorrências infelizes, os temores, as discórdias, cedem lugar à compreensão fraternal, à caridade recíproca, à paciência e ao amor. Quando eu aprendo o que eu devo fazer, eu sou mais tolerante com a outra pessoa. Eu sou mais compreensivo. Ele ainda não está sabendo esse detalhe que eu já aprendi. Ele ainda não trouxe para o seu coração o ensinamento que eu já consegui trazer para o meu. Então nós nos tornamos pessoas menos exigentes e mais colaboradoras. A gente dá um tempo. Assim como Deus tem paciência com os nossos erros e espera a gente se corrigir, até nos dá várias encarnações para fazer isso, nós passamos a fazer com os outros, como fazemos com os filhos, por exemplo, né? Então, olha o nosso universo interior. O que somos? O que sou eu, na verdade? Eu sou um sistema de valores complicado. Não tem como você chegar, encontrar com uma pessoa, relacionar com ela, às vezes, por 50 anos e achar que já conhece tudo a respeito dela. Não. Porque o sistema de valores é uma coisa que está no íntimo. Cada um tem o seu. Então, esse sistema de valores, ele vem com impressões das vidas passadas, experiências da vida atual, o meio familiar e social que a pessoa é integrada, cada um passa por uma experiência diferente. E cada pessoa tem as suas ambições, os seus medos, o seu grau de materialismo, os seus tesouros, ou seja, as coisas que a atraem, a sua religiosidade, o nível de religiosidade não é religião, é a minha empatia com o que é divino, as paixões, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, os preconceitos, são uma pitada de cada coisa dessa aí, todos nós temos, e naturalmente deve ter faltado outros tópicos aqui que nós não colocamos. Aí nós caminhamos então para o seguinte, o que eu faço com esse sistema de valores? Deus nos concedeu o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Meu poder de decisão, minha capacidade de discernir, de escolher por esse caminho ou por aquele, definir se eu quero seguir o que é correto ou o que é incorreto. E às vezes eu considero o incorreto correto, então eu vou seguir aquele caminho. É o livre-arbítrio, não é? E o livre-arbítrio influi nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, nas minhas palavras e principalmente nos meus pontos de vista, não é? Então aqui já está explicado. Seguindo adiante, vamos dar um exemplo prático com esse danado aí do banho de chuveiro. E aí o que acontece? Eu estou aqui tomando meu banho tranquilamente, eu abro a torneira, o que acontece? Por exemplo, hoje que está um dia frio, né? Eu vou lá, abro a torneira, coloco a minha mãozinha debaixo da água, mexo no ajuste aqui, aí a água ainda está saindo fria, o que eu faço? Eu faço o meu cérebro, né? Minha pele informa o cérebro, um sensor, opa, ainda essa água está saindo fria, o que eu vou fazer? Vou fechar a torneira, menos água passando na resistência, ela vai esquentar mais e eu vou assim até chegar num ponto que é o que eu gosto, a temperatura do banho que eu gosto. Cada um aqui tem o seu gosto, né? Uns gostam mais frio, outros gostam do banho pelando de quente, tudo bem. Só que quando a gente vai tratar a reforma íntima sistematizada, nós passamos por um mecanismo muito parecido. Nós temos uma referência que vai ser as lições do Evangelho de Jesus, só que nós colocamos ali, né? Puxando para o nosso lado espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, que muitas vezes nos perguntaram, pessoas de outra religião, um colega evangélico certa vez nos perguntou, vocês têm um Evangelho lá diferente só seus, né? Eu falei, não é diferente, é o mesmo Evangelho,
Só que a interpretação do que Jesus falou é feito com base naqueles fundamentos ali, ó, os 15 princípios da doutrina espírita. Então a gente pega essa informação, vamos levar para o nosso cérebro, e o mecanismo que vai lá na torneira é a nossa ação, é o que a gente vai fazer com essa informação, né? Então, pera lá, eu estou aqui, ó. Não, é para frente. Aí, ó. Então eu vou levar essa informação e vou fazer uma reflexão, que eu plantei uma semente ali, está nascendo alguma coisa. Vai vir uma atitude. Então, por exemplo, aqui colocamos aqui uma ação que é meio óbvia, né? Uma pessoa pedindo esmola e você vai tomar a decisão se vai ajudar ou não, né? Aí você vai trazer para aqui e vai avaliar. Eu aprendi que é importante fazer uma caridade material ou uma caridade moral. Eu fiz, não fiz? Aí joga de novo aqui no mecanismo, compara e a gente vai fazendo isso, vai se ajustando. Então é um mecanismo parecido, mas não é o mesmo mecanismo desse aqui, porque esse mecanismo, a minha referência é o meu desejo de temperatura da água. Agora aqui a referência não pode ser o meu ponto de vista, a minha atitude. A referência para isso tem que ser o Evangelho. O que Jesus falou, o que ele pediu. Então aí que está a diferença. Eu tenho que sair do império dos pontos de vista. Eu tenho que entrar para a referência do Evangelho. Isso é o certo. Eu estou fazendo aquilo ou não? Eu quero fazer aquilo ou não quero? Ainda não quero? Então continua sem fazer. É livre-arbítrio. Nós não somos obrigados. Agora, vai haver vantagem se eu fizer? Vai. Aí nós temos que estudar as vantagens, né? Mas olha só, o Livro dos Espíritos, da questão 919, o Kardec fez a seguinte pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? Todo mundo aqui já leu o Livro dos Espíritos? Um ou outro não leu, né? A maioria já leu o livro todo, né? O Livro dos Espíritos é um exercício mesmo de muito esforço, porque é um livro grande, são 1019 perguntas, tem muita informação, mas é a porta de entrada para a doutrina espírita, é o que nos dá a referência. Podendo estudar o Livro dos Espíritos paulatinamente, mesmo que leve 5 anos, é importante fazê-lo. Então a resposta que os espíritos deram para o Kardec: qual o meio mais eficaz do homem se melhorar? Um sábio vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Porque eu preciso compreender o meu pensamento, o meu ponto de vista, o meu tesouro, o que eu estou querendo para mim, se eu quero usar meu livre-arbítrio naquela ou naquela outra direção, para quando chegar nesse ponto aqui de eu fazer uma reflexão, eu vou verificar se a minha atitude está de acordo com o Evangelho e se eu quero realmente modificar. Então, como é que vou conseguir isso? Aí vem um texto longo, que é o Santo Agostinho. Ele explica nessa mesma questão que ele fazia o seguinte: no fim do dia eu interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltar algum dever, se ninguém tiver motivo para mim de se queixar. E foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma. Ele está falando justamente esse mecanismo de realimentação aqui, ou autoavaliação. Eu cheguei lá na frente, eu fiz ou deixei de fazer alguma coisa. Aí eu vou, aquela situação, eu devia ter feito daquele jeito, eu podia fazer melhor. Quer dizer, é uma pessoa preocupada consigo mesmo, querendo se conhecer, interessada em se transformar. É essa pessoa ideal, que nós podemos ou não ser, vai depender de cada um de nós. Então, prosseguindo, aí o nosso universo interior, que é um sistema de valores antigo, à medida que eu coloco para ele uma nova referência, que vai ser o Evangelho, ou seja, eu saí aqui disso aqui, ó, cadê? Isso aqui, ó, pontos de vista.
Eu abandonei essa questão de pontos de vista, agora a minha referência é evangelho. Então, aos poucos, eu vou criando um novo universo íntimo, eu vou me transformando. E aí eu vou aprendendo a importância do amor a Deus, do amor ao próximo, do amor a si mesmo, do conhece-te a ti mesmo e da prática do serviço desinteressado, do autoburilamento, não é? Só que no Espiritismo, amor a Deus não é usar amuleto, não é rezar, fazer orações balbuciadas com uma mesma fórmula várias vezes, é usar o pensamento, é usar o sentimento, usar o coração. É nessa avaliação a gente entender por que a gente precisa trabalhar esse respeito ao amor ao semelhante, porque no Evangelho fala, né? Um doutor da lei perguntou a Jesus qual era o maior mandamento. E ele falou: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, com toda a tua inteligência. Esse é o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, semelhante significa igual. Se você acha que está amando a Deus, se você tem dúvida, é só olhar para o lado de cada equação. Estou amando o semelhante? E o que é amar a si mesmo? Amar a si mesmo não é ir para o espelho e falar: nossa, eu estou lindo hoje. Não. Amar a si mesmo é você se transformar para conseguir praticar o amor ao próximo. Porque se você não se transformar, como é que você vai compreender o semelhante? É preciso trabalhar o seu íntimo, né, para conquistar essa condição. Então, prosseguindo, vamos falar então agora a respeito do culto em si. Quem deve participar de uma sessão de culto no lar? Parentes, vizinhos e amigos, sem que haja qualquer vínculo de obrigatoriedade ou que o ambiente seja transformado em festa. Juntar pessoas que não são do lar para participar do culto não tem problema. Mas se for hora para fazer aquela lanche com aquela batelada de comida, com suco, com café, aí já a coisa é o espiritual, é o principal, né? As crianças também devem ser incentivadas a participar e para elas reserva-se um tempo especial dentro do culto, em função da idade e do amadurecimento. Geralmente, quando tem criança em casa, a gente faz o delas primeiro. A gente ajuda, né? Com um texto, alguma coisa, uma atividade lúdica, elas vão fazer a parte delas e depois nós vamos passar para a parte dos adultos. Se não houver companhia de encarnados, realize-o sozinho. Aí eu quero fazer o culto, mas não tem ninguém. Na minha casa não tem ninguém. Meu marido não faz, minha mulher não faz, meus filhos não querem, minha mãe não sei o quê. Faz sozinho, porque é um sozinho material. Porque se você for regular com o culto, você está criando uma escolinha ali e vão colocar muitos desencarnados para acompanhar o que você está fazendo. Nós temos uma amiga médium, talvez aconteça com alguém aqui, né? Não é vantagem que a gente vai falar, que ela faz sempre o culto no lar sozinha. Ela fala que a hora que ela senta, que ela faz a prece, que ela abre o olho, a parede do ambiente lá some. E ela vê uma plateia de desencarnados, todo mundo sentadinho lá, esperando ouvir o que ela vai falar. Ela tem essa vidência. A preparação íntima. Então, o dia do culto é um dia que vai exigir uma atenção mais refinada nossa. Manter um equilíbrio físico, procurar dormir bem, mental, espiritual, evitar bebida alcoólica, alimentação pesada, fadiga mental, briga, discussão, conduta inadequada. É um dia para a gente pegar leve com tudo, para você conseguir realizar o culto com tranquilidade. Buscar na serenidade da prece e na vigilância das atitudes o apoio espiritual que o dia requer. Apesar de realizar o culto na intimidade doméstica, um ambiente espiritual requer o uso de trajes decentes. Então, não é para a gente fazer o culto sem camisa, de calcinha, de sutiã. Não, é para colocar uma roupa decente. Nós vamos receber uma visita, mesmo que seja uma roupa... Nós não estamos falando formal, uma roupa para ficar dentro de casa, mas bem vestido, né?
E como e onde realizar? No próprio lar, no cômodo onde haja ambiente de tranquilidade e concentração. Então é difícil realizar um culto num ambiente onde tem uma TV ligada, ou tem gente toda hora trançando para lá, para cá. O ideal é a gente escolher Isso a gente faz estrategicamente com o dia da semana e o horário que você escolhe, para ver aquele momento que vai dar a menor interferência possível. Não há necessidade de enfeite, imagem. Então não pode até fazer, se quiser, pôr flor, vela, não tem problema. Mas não é necessário. Faça se quiser. Música suave pode ser usada, se não desviar a atenção dos participantes. Providenciar um recipiente com água para ser fluidificada pelos espíritos e, ao final, distribuída entre os presentes. A água fluidificada é um benefício que a gente tem, né? Os espíritos, tem muitos espíritos que são especialistas, né, em fluidificar a água. O que quer dizer isso? É colocar na água elementos energéticos que vão fazer bem para a gente. E não é importante a quantidade, não precisa ser tomar 1 litro, 2 litros de água fluida. Na verdade, a água fluida, a gente não fala fluida, fala água fluida ou fluidificada. Ela vai ter um componente ali que não tem muito a ver com a quantidade. Você pode tomar 1 copo ou 1 litro, vai dar na mesma. Às vezes a pessoa quer colocar para ficar a semana inteira bebendo, isso é um exercício de disciplina também, para ela lembrar, fazer a prece, tomar água. Então a água é um ótimo recurso, né, para melhorar a nossa saúde em vários sentidos. Quando realizar? Escolha um determinado dia da semana e um horário, por consenso familiar, que possam ser respeitados sempre. O ideal é isso. Vamos fazer nós aqui, ó, esse grupo aqui, que dia que nós vamos fazer? Nós temos que combinar e todo mundo se comprometer, né? Quando for com criança, aí nós vamos impor, não é? Com criança, no começo, a gente tem que impor. Estão sob nossa tutela. Se a gente deixar a criança decidir, é complicado. Então, a gente vai fazer esse comprometimento, né, para que a coisa seja feita com disciplina, porque os espíritos também vão falar, ó, tal dia, tal hora, nós temos o culto lá na casa do fulano. Então eles vão organizar para os espíritos irem à nossa casa contando com aquele dia, com aquele horário, com aquele ambiente. Então são fundamentais, né, a disciplina para os encarnados e contribui para que os benfeitores conduzam ao lar os desencarnados, que é o que eu acabei de falar. Evite mudança de dia e horário o máximo possível. Faça-as quando necessário em caráter duradouro, querendo dizer que se eu tiver de mudar o dia do culto, que seja uma mudança que a partir dali eu vou continuar com ela. Ou seja, você pode dar um aviso mental para os espíritos, ó, eu vou meu culto é segunda-feira, eu vou passar para terça-feira. E passa a praticar aquilo, não tem problema. E a duração do culto, isso aqui é uma estimativa. Entre o tempo de fazer uma oração, ler, discutir, de meia hora a 1 hora de duração. Então, se pensar no tempo de uma semana, né, gente? Quantas horas tem uma semana, quantos minutos tem uma semana, você vai reservar 30 para fazer um culto. Não tem nada complicado aí. Bom, e os livros que eu devo utilizar? Bom, para os adultos, consideramos importante o Evangelho segundo o Espiritismo, lido em sequência. Lido em sequência. Começa lá da introdução. Não precisa ler tudo de uma vez, não. Lê pequenos trechos, lê um parágrafo, um item assim que dá algum entendimento já. Marca ali a data que você parou e deixa o resto para outra semana e vai seguindo essa sequência com calma, né? Aqui tem o livro Jesus no Lar. Ele é um livro muito bom para os adultos também. Obras de interpretação do Novo Testamento, tipo, o que você leu aí hoje? Foi Palavra de Vida Eterna? Foi Pão Nosso aqui, ó. Pão Nosso, Palavra de Vida Eterna, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Segue-me. São os livros do Emmanuel que tem interpretação de versículos, né? Qual que é a vantagem de você usar isso? Porque o Emmanuel está interpretando o Novo Testamento para você.
Você lê o versículo e ele interpreta para você. Ele vai abrir sua cabeça para entendimentos assim. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma das lições que me marcou fazendo isso no culto lá em casa. É o momento que Judas chega com os judeus no Getsemane para dar o beijo, né, indicar Jesus para os judeus levarem ele lá para Pilatos, né, para ele ser julgado. O que é que Jesus fala com Judas? Jesus tinha saído da última ceia, lá do cenáculo, ele tinha se dirigido ao Getsemane para orar. Foram só 3 discípulos, Pedro, João e Tiago, né? Só os 3 seguiram Jesus. E eles ficaram vigilantes, dormiram enquanto Jesus estava orando. Jesus reclamou com eles, né? Vocês não puderam ficar nem uma hora comigo. Aí, quando estava nesse ambiente, chega Judas com a tropa de judeus. O que Jesus falou para Judas? Alguém sabe? Chamou ele de amigo, né? Hein? Isso. Jesus fala assim: amigo, a que vieste? Jesus sabia que Judas ia fazer aquilo, porque quando Judas sai na última ceia, Jesus avisou: vai fazer o que você tem que fazer. Ele sabia que Judas tinha um pensamento equivocado, ele queria resolver a coisa mais rápida, fazer conchavo político. Ele não estava entendendo essa sequência, né, das ações cristãs, do evangelho, da paciência e tal. Então, eu achei muito marcante a explicação do Emmanuel, porque quando Judas chega para prender, é como se Jesus desse a ele a chance dele se arrepender. Chama ele de amigo. Porque o que a gente faria? Lá vem você, né, Judas? Você estava lá com a gente agora, já vem aqui me pegar, não é? Provavelmente a gente ia fazer isso, né? Nós íamos reclamar. Não. Jesus, como espírito superior, fala: amigo, quer dizer, eu estou partindo do zero, esquece tudo que está para trás aí, estou te tratando como amigo, te dando livre-arbítrio. Aqui vieste. Então a decisão foi do Judas. Então é muito interessante essas lições. E eu adorei essa interpretação do Emmanuel. Então são coisas que me marcaram, por exemplo, essa, ao estudar, né, estudar a lição de Emmanuel durante o culto lá. E não é ocasião para livro de estudo, por exemplo, o livro dos Espíritos, aí é um livro mais pesado, mais de conhecimento, não é bom usar, quer dizer, não é que é proibido, mas não é muito adequado para o culto. O culto é melhor coisas que vão mexer com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, né? Com a nossa conduta, não é? Aqui está dizendo que se os participantes não são espíritas, devem optar por livros de moral cristã de sua preferência. Se um não espírita quiser fazer o culto no lugar, na casa dele, e vier nos perguntar, que siga lá os livros da religião dele, né? Mas é importante que a gente não traga para o nosso ambiente de culto pessoas que vão ficar duelando. Não, não é assim não, isso aqui está errado. Não, ali é para todo mundo aprender, a referência é uma. Você tem que aceitar a referência e todo mundo aprender com ela. Bom, eu aqui, lógico, né, puxei a sardinha aqui para o meu lado, coloquei aqui o livro É Hora do Culto, mas ao chegar ali eu falei com a Daniela de um livro que eu gosto e ela falou que é o livro que ela usou quando ela era criança, é o Grãos de Mostarda, coleção Grãos de Mostarda. E eu tirei da coleção Grão de Mostarda uma ideia que eu achei sensacional, que é a inserção de material lúdico. Então você tem um texto, esse livro, por exemplo, ele conta a história, cada capítulo é um culto que essa família está realizando. Cada capítulo é um culto. Vai seguindo ali capítulos os temas do Evangelho segundo o Espiritismo, o Sermão do Monte. E aí a gente foi escolhendo isso para poder ir montando a sequência. E no final, quando termina a leitura, né, você pode, o pai ou a mãe, ler, ou a criança, se tiver idade, ela mesma lê, discute com as crianças, interpreta. Quando chega no final, aí vai ter isso aqui, ó. Caça-palavra, liga, palavra cruzada, uma série de coisas lúdicas. E essas atividades lúdicas, inclusive, elas podem ser baixadas do site da editora em separado.
Que aí você pode imprimir para as crianças usarem aquilo sem cutucar o livro. Ou seja, né? Às vezes tem duas, três crianças, você dá uma para cada um, elas vão fazendo a atividade delas, aí torna um momento prazeroso, né? O grão de mostarda era isso, os meninos ficam lá brincando, colorindo e tal, e enquanto isso os adultos fazem a parte deles. Bom, como é que seria um roteiro básico para a realização de um culto no lar? Prece inicial, o momento das crianças, que nós acabamos de dizer, depois a leitura sequencial em pequenos trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, com voz audível, mesmo a gente estando sozinho, não devemos imaginar que só da gente pensar os espíritos vão ouvir. Não, a gente tem que falar alto. Nem todo espírito capta pensamento da gente, não. Principalmente espírito mais atrasado. Então a gente precisa fazer o culto falado. Se eu estiver sozinho lá, vou lendo em voz alta, se eu tiver de explicar alguma coisa, vou falando em voz alta. Comentar o trecho lido de acordo com o entendimento de cada um. Então é importante ler e depois fazer um comentário. Aqui o Emmanuel quis explicar o seguinte, aqui na parte do Evangelho Kardec ou o Espírito falou isso e aquilo. Aí o outro pode dar outra interpretação. O que não pode é, não concordo com você não. Não, aí não é hora para isso não, né? Na hora do culto não é hora para discussão assim não. Cada um dá do seu entendimento, já é o suficiente. Comentar de acordo com o entendimento de cada um. Respeito e isenção, nada de acusações. Pode-se fazer leituras complementares, alguma página bonita que alguém encontrou, ou algum outro livro espírita, né? Fazer a vibração em favor de enfermos e desencarnados. Na nossa casa, por exemplo, nós temos uma prática. A gente vai ao longo da semana pegando nomes e endereços de pessoas que ou estão enfermas, ou desencarnaram, ou ganhou neném, alguma coisa assim que vale a pena a gente pedir oração. A gente vai lá, anota, chega na hora do culto, menciona. Estamos pedindo aqui para o fulano, papapá. Então a gente faz esse momento da vibração. Aquele livro do Divaldo, que a Sueli Caldas Schubert contou a vida do Divaldo. Semeador de Estrelas, obrigado. Ele conta o caso de uma pessoa que ele ouviu dizer que tinha suicidado num trilho de ferroviário, a pessoa se julgou, o trem estraçalhou a pessoa ali. Então a Sueli conta que o Divaldo pegava o jornal, ele ia nos obituários e pegava nomes de pessoas para ele poder fazer oração. E ficou muitos anos fazendo vibração em favor desse espírito, que ele não sabia quem que era. Aí um belo dia o Divaldo esquentou a cabeça com alguma coisa lá e resolveu desistir, né? Desistir do espiritismo, vou jogar tudo pro alto, sei lá, alguma coisa assim. E quando ele tomou essa atitude, que ele falou que ele não ia fazer mais, esse espírito que tinha desencarnado naquele momento, ele se manifestou para ele e falou: meu irmão, graças à sua oração, eu saí lá do umbral daquele processo que eu estava lá, todo destroçado, porque eu fui suicida, e estou conseguindo me libertar. Então, pelo amor de Deus, não para de fazer isso que você faz, não. Então, foi um exemplo, um testemunho de como que a nossa ação, ela auxilia muito, e a gente não sabe o efeito dela, né? É como se fosse uma plantação invisível ali, que você está ajudando uma série de situações que você não conhece diretamente. Então a gente faz a prece do encerramento e bebe a água fluida, né? Agora, uma vez iniciado o culto, evita interrupções. Então por isso que é importante a gente escolher o momento de fazer sem atropelos, né? Evitar sono e dispersões. É muito comum a gente começar a fazer a leitura, aí vem aquele sono para arrebentar. Eu penso que é algo até que tem a ver com a nossa mediunidade, a mediunidade de cada um. Como é que Jesus falou lá no Sermão do Monte? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e trancada a porta, ora teu Pai que está no secreto.
Entra no teu quarto. Isolamento. Não é o quarto físico, é o isolamento mental. Entra no teu quarto. Se isola para fazer o momento de oração. Trancada a porta. É porque não é só se isolar. A gente tem que trancar a nossa mente, não deixar entrar nem os próprios sentimentos que vão nos dispersar, pensamentos, preocupações outras. Eu não posso ir lá fazer o culto, ou pelo menos não devo, preocupado com a conta que eu vou pagar, se o Galo vai virar o jogo, se o Cruzeiro vai acertar o pênalti. Se eu ficar com preocupação do mundo rotineiro, eu não consigo fazer o culto. É preciso, então, a gente se isolar, né? Criar um ambiente propício. Se alguém chegar atrasado, convide-o a unir-se ao grupo, não tem problema. Se você receber visitas no horário do culto e não for possível a participação das mesmas, avalie com cuidado se compensa realizá-lo para não ser desatencioso, porque às vezes eu vou fazer o culto às 20 horas, 19h30 chega visita na minha casa. Como é que eu vou fazer? Talvez naquele dia eu não vou conseguir realizar o culto porque tem visita na minha casa, eu vou ter que ser atencioso num outro sentido. E se eu estiver viajando? Faça o culto onde você estiver, se for possível. Leva o livrinho, vai lá, faz o culto lá onde você estiver, no mesmo dia, mesmo horário. Aí eu vou ler aqui, nós já estamos encerrando, essa mensagem do Emmanuel. O culto do Evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lança raízes de aperfeiçoamento e sublimação. A Boa Nova seguiu da manjedoura para as praças públicas e avançou da casa humilde de Simão Pedro para a glorificação de Pentecostes. Porque o primeiro culto no lar foi na casa de Simão Pedro, né? Está no livro Jesus no Lar. E Pentecostes é aquele momento que todos os discípulos lá recebem, né, mediunicamente, vem um convívio com vários espíritos que estavam no campo espiritual. Então a palavra do Senhor soou primeiramente sob o teto simples de Nazaré, e certo se fará ouvir de novo por nosso intermédio, antes de tudo, no círculo dos nossos familiares e afeiçoados, com os quais devemos atender às obrigações que nos competem no tempo. Isso aqui é desse livro aqui, ó, Instrumentos do Tempo, tá? Prosseguindo. Quando o ensinamento do mestre vibra entre quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. A observação impensada é ouvida sem revolta, porque nós já estamos preparados. Então, se um familiar, alguém fala alguma coisa que normalmente iria nos irritar, a gente já tem uma defesa. A calúnia é isolada no algodão do silêncio, como se a gente tivesse um algodão no ouvido. A enfermidade é recebida com calma, fé, confiança e entendimento, que a enfermidade muitas vezes é depuração do meu perispírito. O erro alheio obtém compaixão, a maldade não encontra brechas para insinuar-se. E aí, dentro desse paraíso que alguns estão já edificando, a benefício dele e dos outros, o estímulo é cântico de solidariedade incessante. A bondade é uma fonte inexaurível de paz e entendimento. A gentileza é a inspiração de todas as horas. O sorriso é a senha de cada um e a palavra permanece revestida de luz, vinculada ao amor que o amigo celeste nos legou. Somente depois da experiência evangélica do lar, o coração está realmente habilitado para distribuir o pão divino da Boa Nova junto da multidão, embora devamos o esclarecimento amigo e o conselho santificante aos companheiros da ramagem humana em todas as circunstâncias. Ainda tem mais um restinho do texto. Não olvidemos os impositivos da aplicação com Cristo no santuário familiar, onde nos cabe o exemplo da paciência, compreensão, fraternidade, serviço, fé e bom ânimo, sob o reinado legítimo do amor, porque estudando a palavra do céu em 4 evangelhos, que constituem o testamento da luz, somos cada um de nós o 5º evangelho inacabado, mas vivo e atuante, que estamos escrevendo com os próprios testemunhos,
a fim de que a nossa vida seja uma revelação de Jesus, aberta ao olhar e à apreciação de todos, sem necessidade de utilizarmos muitas palavras na advertência ou na pregação. Gente, é uma dádiva a doutrina espírita ter um espírito desse quilate do Emmanuel trazendo essas palavras para a gente. Nós temos oportunidade de nos deparar, quer dizer, o texto aqui foi longo, mas com esse pensamento do Emmanuel é uma coisa maravilhosa.